Bem-vindos, portistas. Este é o nosso espaço, o nosso canal, o lugar onde se fala do Porto com alma, com garra, sem filtros e sem medo, sempre a defender o Dragão. Aqui não entram rivais, aqui não há jornalismo frio, aqui vive-se o Porto como na bancada, com paixão, com nervos, com orgulho. E hoje trago-te 5 notícias que vão mexer contigo. 5 momentos que mostram quem somos e para onde vamos. Tens um treinador que chegou e está a encantar, a fazer-nos sonhar com um Porto à imagem de Vilas Boas. Tens um avançado, o nosso Samu, que o mundo inteiro já olha como o mais valioso fora das grandes ligas. Tens ainda a voz emocionada de Fábio Silva, um portista de berço que recorda a saída do clube que ama e que nunca deixou de o sentir. Tens bilhetes para o clássico que voaram em 2 horas, prova de que a nação portista está viva e pronta a encher o Dragão. E, no fim, uma história deliciosa de união entre jogadores e adeptos, com Bednarek e um sócio que mostrou o que é ser Porto. Por isso, deixa já o like, ativa o sininho, subscreve e vem comigo sentir estas 5 histórias como só nós sabemos. Quando Francesco Farioli chegou à Invicta, muitos perguntavam se teria mão para segurar o Porto, se iria aguentar a pressão, se teria capacidade para devolver o Dragão ao topo. E a resposta está a ser dada dentro de campo, jogo após jogo, vitória após vitória, num arranque que já começa a entrar para a história do clube. 7 jogos, 7 vitórias, apenas 1 golo sofrido. O registro é imaculado e não é por acaso que já se fala em Vilas Boas, porque só ele tinha conseguido um início assim, em 2010-2011, naquela temporada mágica em que levantámos Liga, Taça de Portugal e UEFA Europa League. A comparação não é exagerada, é real, está nos números e está no futebol que a equipa apresenta. Defensivamente, este Porto está quase intransponível. O único golo sofrido até agora foi num clássico, em Alvalade, e até foi um autogolo de Neuen Pérez. Fora isso, ninguém nos conseguiu bater a baliza. Somos a defesa mais sólida da Europa, lado a lado com gigantes como Roma, Bayern ou Real Madrid, mas a diferença é que ainda não vacilamos em nenhuma competição. E o ataque? Pode não ter ainda a mesma exuberância do passado, mas a verdade é que cumpre. 16 golos em 7 jogos, todos eles decisivos, todos eles a somar pontos. Não há desperdício, não há desleixo. É eficácia pura. Os adeptos sentem que algo mudou. Depois de uma época para esquecer, este Porto respira confiança, respira ordem, respira identidade. Farioli trouxe intensidade, trouxe disciplina, trouxe novas ideias, mas sem nunca perder o ADN portista de lutar até ao fim. O mais impressionante é a serenidade com que o treinador vive o momento. Não há euforia descontrolada, não há frases vãs, há trabalho. Há foco. E é isso que deixa os portistas tão confiantes. Porque este Porto não parece uma chama passageira, parece um projeto sólido. Na Europa, já nos olham com respeito. Liverpool, Bayern, Real Madrid e Porto. Este é o lote restrito das equipas que só sabem ganhar na temporada. Não é pouca coisa. Não é acaso. É mérito. E no balneário, sente-se o ambiente. Cada vitória reforça a união, cada golo alimenta a crença. É impossível não sonhar. É impossível não lembrar 2011. É impossível não sentir que estamos no início de algo muito grande. Os adeptos enchem o estádio, cantam mais alto, acreditam mais. Porque este Porto voltou a meter medo, voltou a ser respeitado, voltou a ser Porto. E se o arranque já é assim, imagina o que pode vir a seguir. Farioli tem a equipa nas mãos, tem os jogadores consigo, tem o Dragão desperto. E nós, cá fora, sentimos o mesmo. Sentimos que estamos a viver o renascimento de um Porto vencedor. Mas a história não fica por aqui. Porque enquanto o treinador conquista pela tática e pela garra, um dos nossos jogadores já vale mais do que qualquer outro fora das grandes ligas. E o mundo inteiro está de olhos nele. 75,3 milhões de euros. Lê devagar, portista, porque este número não é ficção, não é ilusão, não é exagero de mercado. É a avaliação oficial do SIS, o Observatório do Futebol, que colocou o nosso Samu como o avançado mais valioso do mundo fora das 5 maiores ligas europeias. Isto é Porto. Isto é a prova de que o trabalho de formação, de scouting e de valorização de jogadores que vestem a nossa camisola não passa despercebido lá fora. Samu, o avançado que hoje faz estremecer defesas e que arranca aplausos no Dragão, está no topo da lista, à frente de nomes que já valem manchetes todos os dias, como Vitor Roque, avaliado em 68 milhões, e John Duran, do Fenerbahçe, com 65. E sabes o que é que isto significa? Que o mundo está finalmente a perceber aquilo que nós já sabíamos. Samu é craque,
é diferenciado, é jogador para resolver, para marcar épocas. Não se trata apenas do golo, trata-se da maneira como joga, como se entrega, como arrasta o jogo da equipa consigo. Para nós, adeptos, ver um jogador do Porto liderar este ranking é motivo de orgulho absoluto. Não estamos a falar de estatísticas vazias, estamos a falar de valor real, de impacto, de projeção. Samu é o reflexo do Porto moderno, jovem, valorizado, competitivo e, acima de tudo, portista no coração. Enquanto os rivais festejam presenças em listas secundárias, nós temos o número 1. Ivanovic e Pavlidis, do Benfica, aparecem mais abaixo, em quinto e sexto, mas quem lidera é o nosso avançado. E isso mexe com eles. Dói-lhes. Porque sabem que o Porto continua a formar e a valorizar jogadores que se tornam ativos gigantes no mercado internacional. E o mais saboroso é que Samu não se deslumbra. Dentro de campo, a atitude é sempre a mesma: correr, pressionar, lutar. Não há vedetismo, não há ego. Há Porto. Há vontade de ganhar. Este reconhecimento internacional não é o fim do caminho, é só o começo. Porque com a camisola azul e branca, Samu tem agora a chance de transformar essa avaliação milionária em títulos, em golos decisivos, em noites europeias inesquecíveis. E nós, adeptos, não podemos deixar de sonhar. Porque se com tão pouca idade já vale tanto, imagina o que ainda pode vir a dar. Imagina o que será quando marcar num clássico, quando decidir numa meia-final europeia, quando carregar o Porto nos momentos mais duros. O mundo inteiro já olha para ele com respeito. Nós já olhávamos com amor. Agora, junta-se tudo, respeito lá fora, paixão cá dentro. E o resultado é claro. Temos craque, temos avançado de elite, temos orgulho em azul e branco. Samu está no topo. O Porto está no topo. E ninguém nos tira esta alegria. Mas nem tudo no futebol são milhões. Nem tudo é glamour. Há também histórias de dor, de saudade, de decisões difíceis. E a próxima notícia vai mexer com o coração de qualquer portista, porque envolve um dos nossos, Fábio Silva, que nunca escondeu a paixão pelo clube e que abre a alma para recordar a saída precoce que ainda hoje o marca. Há histórias que custam ouvir porque batem direto no coração portista, e a de Fábio Silva é uma delas. Ele próprio admite, saiu demasiado cedo, saiu contra a vontade, saiu porque a proposta de 40 milhões foi impossível de recusar para o clube. Mas no fundo, o que ele queria era simples: jogar no Dragão, com a camisola do Porto, e dar esse orgulho à família que sempre viveu o clube. Em entrevista ao jornal alemão Ruhr Nachrichten, o avançado, hoje com 23 anos e a vestir a camisola do Dortmund, abriu o coração como raramente se vê num futebolista. Disse o que já tinha deixado escapar noutras conversas. Toda a sua família é do Porto, ele próprio cresceu a viver o clube, a ir ao estádio, a sonhar com aquele momento em que entraria no relvado como jogador principal. E conseguiu. Foi campeão europeu de juniores, recusou propostas de gigantes porque queria se ingrar no Porto. Mas depois chegou a Inglaterra. Chegou o Wolverhampton, com um cheque gigante em cima da mesa. E aí o sonho partiu-se. Queria que a minha família me visse no estádio, com a camisola do Porto. Consegui. Mas depois veio a proposta e não havia como dizer não. Foram 5 anos de empréstimos sucessivos. PSV, Anderlecht, Las Palmas. 5 anos sem estabilidade, sem chão, sem casa fixa. Ele próprio admite que não era plano dele andar todos os anos a mudar de país. Mas não teve escolha. E a verdade é que este caminho, duro e cheio de obstáculos, também lhe trouxe experiência. No Las Palmas, a última cedência, marcou 10 golos e deu 3 assistências em 25 jogos. E ali voltou a sentir-se jogador, voltou a sentir confiança. Hoje, no Dortmund, fala de um clube que o acolheu como família, que o ajudou até nas pequenas coisas do dia-a-dia, que lhe deu a sensação de pertença que tanto procurava. E esse é o próximo capítulo da sua carreira. Mas mesmo no meio desta nova fase, a confissão que mais bate é esta: toda a gente sabe, o Porto é o meu clube. E nós sabemos que é verdade. Porque quando um jogador fala assim, não é marketing, não é tática de comunicação, é amor puro. Fábio Silva pode estar longe. Pode ter a carreira feita fora. Mas carrega o Porto com ele. E isso é o que importa. Nós, adeptos, só podemos sentir duas coisas: tristeza por o termos perdido cedo demais e orgulho por ele nunca ter deixado de assumir o que sente. E se a história dele nos deixa com nostalgia, o que vem a seguir vai fazer arder o peito, porque quando se fala de bilhetes para o clássico com o Benfica, a resposta dos portistas foi imediata. Esgotaram tudo em 2 horas.
Há coisas que não se explicam com números, mas que se sentem no ar, e uma delas é a fome que os portistas têm de encher o Dragão. Prova disso: o clássico contra o Benfica, marcado para dia 5 de outubro, esgotou em apenas 2 horas. 2 horas, portista. Mal os bilhetes foram colocados à venda, já tinham voado, como se fossem ouro, como se cada ingresso fosse a última oportunidade de estar presente no jogo do ano. Isto mostra a grandeza do nosso clube, a chama que nunca se apaga. Depois de anos de ataques, de calendários injustos, de arbitragens vergonhosas, os portistas respondem sempre da mesma forma: presença. O Dragão vai estar a transbordar, vai rugir, vai ser uma muralha azul e branca contra tudo e contra todos. E não é só a rapidez com que os bilhetes desapareceram. É o que isso representa. Representa um povo inteiro a viver o clube, a sacrificar o que for preciso para estar no estádio, a dar corpo e voz a uma paixão que não se compra nem se vende. Claro que ainda há esperança para quem não conseguiu comprar a tempo. O clube já avisou que, caso os detentores de lugar anual libertem a cadeira, esses lugares vão ser revendidos. Mas todos sabemos que o grosso já lá está. Os verdadeiros, os que vivem para o Porto, garantiram logo a sua presença. O ambiente vai ser infernal, e para o lado certo. O Benfica que se prepare, porque vai entrar num Dragão cheio até ao último lugar, um estádio que não perdoa, um estádio que empurra a equipa, que sufoca o adversário, que transforma cada lance num caldeirão. E é isto que nos distingue. Enquanto outros clubes andam a oferecer convites ou a implorar por público, nós esgotamos um clássico em tempo recorde. Porque o Porto não se pede, o Porto sente-se. E se já tens o teu bilhete, sabes o que te espera. 90 minutos de emoção pura, cânticos do início ao fim, uma atmosfera que arrepia até quem vê pela televisão. Se não tens, não desesperes, ainda podes ter sorte na revenda. Mas uma coisa é certa: este jogo já entrou para a história antes de começar. Porque quando um estádio esgota em 2 horas, não estamos só a falar de futebol. Estamos a falar de paixão coletiva, de identidade, de mística. Estamos a falar de um clube que move multidões. E no meio desta loucura de adeptos, ainda há espaço para histórias que mostram a ligação única entre jogadores e portistas. Como a de Bednarek, que, depois da vitória em Salzburgo, voltou ao relevado só para agradecer a um adepto que o tinha ajudado numa situação insólita. É isso que vem a seguir. Uma história que podia acontecer em qualquer clube, mas que só no Porto tem este peso emocional. Há histórias que parecem pequenas, mas que dizem tudo sobre o que é ser Porto. Em Salzburgo, depois da vitória arrancada com suor e garra, o central polaco Bednarek podia ter ido direto para o balneário, podia ter festejado apenas com os colegas. Mas não. Voltou ao relevado. Voltou para junto dos nossos adeptos. E voltou por uma razão muito especial. Poucos sabiam, mas antes da viagem para a Áustria, Bednarek tinha-se esquecido de levar consigo alguns pertences pessoais. Nada de grave para um jogador que viaja com a equipa, mas suficiente para o deixar preocupado. E foi aqui que entrou em cena um portista, daqueles que nunca falham um jogo europeu fora de casa, daqueles que estão sempre presentes onde o Porto está. O oficial de ligação aos adeptos pediu ajuda e esse sócio não hesitou. Levou consigo os pertences do jogador até Salzburgo, fez de ponte, mostrou aquilo que nos distingue: solidariedade, entrega, amor ao clube. E quando o jogo acabou, com os 3 pontos no bolso, Bednarek não esqueceu. Saiu do balneário, voltou ao relevado e procurou aquele adepto. Entregou-lhe a camisola de jogo, como gesto de gratidão, e levou consigo um cachecol portista. Isto não é marketing. Não é gesto forçado. É natural. É Porto. É o elo invisível que liga quem joga e quem apoia. Porque no nosso clube não há distância entre relevado e bancada, somos todos parte da mesma família. Essa imagem, Bednarek a agradecer a um adepto anónimo, correu as redes sociais e deixou-nos a todos de coração cheio. Porque mostra que os jogadores não estão desligados, não vivem numa bolha, não ignoram quem faz quilómetros, quem gasta dinheiro, quem dá a voz até ficar rouca só para estar ali. E é isto que faz do Porto diferente. Aqui não se trata apenas de vitórias ou de títulos. Trata-se de identidade, de ligação, de sentir. Um jogador que respeita o adepto, um adepto que ajuda o jogador. 2 lados da mesma moeda. E é com histórias destas que percebemos porque é que, mesmo nos momentos mais duros, nunca desistimos. Porque quando se tem esta união, não há rival, não há calendário, não há sistema que consiga quebrar. Por isso, portista, leva esta história contigo. Sabe que cada vez que gritas pelo Porto, cada vez que erguemos o Dragão juntos, os jogadores sentem. Eles sabem.
Eles agradecem. E se gostaste destas 5 notícias, comenta já qual foi a que mais mexeu contigo. Partilha este vídeo com outros portistas e não te esqueças de subscrever o canal, porque aqui, todas as semanas, vivemos o Porto como ele merece ser vivido, com garra, com emoção, com paixão.